Muito bem, vamos fazer a leitura do texto. Salmo 42, versos 6 a 11. Nosso tema, a ansiedade e a tristeza. A minha alma está profundamente triste, pois de ti me lembro na terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que saio vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até meus ossos sofrem agonia quando meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está triste, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Eu estava lendo uma série de artigos sobre o tema tristeza. Porque, embora todos nós saibamos mais ou menos o que é a tristeza e estejamos absolutamente familiarizados com ela, porque quem é que nunca ficou triste? Definir a tristeza e, ao mesmo tempo, relacionar a tristeza com a ansiedade não é uma tarefa assim tão fácil. E aí, lendo sobre tristeza, ansiedade, uma série de artigos, eu encontrei um muito interessante, que era um artigo sobre a relação entre a tristeza e a comédia. Em que sentido? Pesquisas a respeito de pessoas que trabalham com comédia e, ao mesmo tempo, sofrem, por exemplo, de depressão. Eu acho que um caso bem emblemático que todos nós estamos acompanhando, mais ou menos, todos nós eu estou exagerando, mas muitos de nós acompanhamos mais ou menos, é o caso daquele humorista Whindersson Nunes, que veio às redes sociais para confessar uma grave depressão. Ele que é considerado um dos comediantes mais bem-sucedidos dessa nova geração. Não só ele tem vídeos nas redes sociais que são assistidos por milhões de pessoas, como também faz propaganda para marcas muito famosas, muito grandes. Então, assim, uma pessoa de sucesso no sentido mais grosseiro que a gente usa a palavra sucesso, uma pessoa de fama, certamente, mas que sofre de depressão. O que parece um contrassenso. Como é que alguém que faz os outros rirem sofre tanto de uma tristeza de alma? Sofre tanto de uma tristeza mortal? Porque o desejo de suicídio e a tristeza andam muito juntos. Porque, em geral, o suicida não quer abrir mão da vida, ele quer parar de sentir a dor da tristeza. É disso que ele quer fugir, do sofrimento a que ele está submetido por causa de sua angústia. Então, esse tipo de relação é uma coisa que a gente normalmente não imagina, que alguém que vive de fazer os outros rirem sofra com a tristeza e a depressão. E aí, nesse artigo, 3 pesquisas que foram feitas internacionalmente foram citadas. Na primeira, uma universidade em Oxford relacionou, depois de uma pesquisa com mais de 500 comediantes e um grupo de controle de mais de 300 pessoas, a capacidade de fazer humor nesse nível com algumas psicoses. Eu achei forte esse negócio, que são doenças psíquicas muito sérias, como esquizofrenias, paranoias,
transtornos maníacos depressivos, não é? Uma outra pesquisa relacionou a capacidade de fazer rir e o trabalho com humor à depressão. E uma outra relacionou a questão do fazer rir com o desejo de morte, os pensamentos suicidas. Então, assim, eu fiquei muito chocado com isso. Eu não estou querendo, na verdade, explanar para você os resultados dessas pesquisas. Eu só estou, assim, compartilhando com você o meu choque. O impacto que eu recebi lendo tudo isso, né? Porque você olha uma pessoa que está sempre rindo e fazendo os outros rirem, o que você pensa dessa pessoa? Que ela é feliz, que está tudo bem. Ah, eu queria ser igual a você que vive rindo. E não é bem assim, porque a tristeza é alguma coisa muito complexa. E entender a tristeza é importante, por quê? Porque a tristeza, dentro da nossa trajetória aqui, é mais um fator gerador de ansiedade. É mais um fator que a gente precisa entender, atacar, retirar, se nós queremos diminuir significativamente o nosso nível de ansiedade. E para a gente entender a tristeza, a primeira coisa que é importante dizer é que a tristeza é um sentimento. E por que é importante entender que a tristeza é um sentimento? Porque sentimento é da ordem das coisas que nós não controlamos. Eu gosto de uma definição de sentimento, eu já compartilhei ela aqui em outras oportunidades, que é dada pelo psiquiatra suíço Paul Tournier. Ele diz que os sentimentos são movimentos. Se fossem fixos, nós não sentiríamos nada. Você só sente o que muda, você não sente o que permanece. Então, se você cai a temperatura, você sente frio. Seu estômago começa a roncar, você sente fome. Uma notícia ruim chega, você sente tristeza. A tristeza como sentimento é uma resposta do nosso ser aos estímulos que nós recebemos. É impossível não sentir tristeza diante de uma notícia ruim, na nossa própria perspectiva. Pô, morreu uma pessoa que eu amo. Não tem como. Se você ama, não tem como. Não é? Perdi uma oportunidade que eu vinha semeando havia anos. Não tem como. Assim, uma pessoa precisa ser quase uma máquina para não ter a reação da tristeza diante de uma má notícia. A tristeza é uma resposta. Não é alguma coisa que a gente procura, não é alguma coisa que a gente decide sentir ou não. É uma resposta. E nesse sentido de resposta, ela também é um resultado. Por quê? Porque a tristeza, ela sempre vem para fechar um processo que se revelou ao final desfavorável. Quando a gente se sente triste antes, não é bem tristeza. Então, por exemplo, eu estou triste porque eu acho que não vai dar certo. Isso não é tristeza. Isso é ansiedade. E é uma ansiedade que assumiu previamente um problema que ainda não aconteceu. Ah, eu estou triste porque eu acho que não vai aparecer ninguém na minha festa de aniversário. Ah, eu estou triste porque acho que o meu time não vai ser campeão esse ano. Ah, eu estou triste porque eu tenho certeza que esse ano vai ser péssimo para o meu ramo de atividade. Isso não é tristeza. Isso, na verdade, é uma ansiedade que se expressa como um pessimismo. E eu não sei se você sabe, mas toda ansiedade que se expressa como pessimismo é, na verdade, um mecanismo de defesa. Se eu digo assim, ó, ele não vai me aceitar ou não vai me receber, não vai falar comigo, nem sempre eu estou me baseando no fato real, concreto. Às vezes eu estou me preparando para uma rejeição que eu não quero que doa tanto. Então eu já vou antecipando que não vai dar certo. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Ah, eu acho que não vai dar certo não. Mas por quê? Ah, não sei, estou com a impressão. Mas aconteceu alguma coisa? Não, mas é que essas coisas... O que a pessoa está querendo dizer? Eu não dou conta de tomar uma frustração nessa área. Eu não dou conta de ter uma decepção nesse sentido. Então eu prefiro antecipar o pior,
Porque se o pior vier, eu já estava preparado para ele. E se o pior não vier, o que quer que venha é melhor do que o que eu estava esperando. Como mecanismo de defesa, aparentemente tem uma lógica. Eu me preparo para o pior, e se o que vier não for tão ruim, melhor para mim. Contudo, tem um grande perigo essa atitude, que é você se desconectar afetivamente e do ponto de vista da atitude daquilo que seria diferente se você abraçasse com mais vigor, entendeu? Então assim, ó, o que adianta eu falar com essa moça? Ela não vai me dar bola. O que adianta eu convidar para sair? Ela não vai aceitar. À medida em que eu vou me preparando para o pior, como é que eu me aproximo da moça? De forma intimidada. Aí eu não apresento segurança, eu não apresento convicção, aí ela diz assim, não, obrigado. Aí eu digo, tá vendo? Eu sabia. Você sabia ou você provocou essa situação? Nunca saberemos. Então o problema do pessimismo é que o pessimismo, em se preparando para o pior, não percebe muitas vezes que ele ajuda a estabelecer o pior. E essa é uma conta difícil. Então, assim, o que é melhor? Você sempre se preparar para o pior para sofrer menos e se acostumar com o menos da vida, ou desejar o melhor e ocasionalmente ter frustrações mais acentuadas? É uma decisão que cada um tem que tomar. Entendeu? É uma decisão que cada um tem que tomar. Eu posso dizer assim, não, eu prefiro não esperar muita coisa, eu prefiro não... Mas no sentido de um pessimismo. É diferente de a gente não criar tanta expectativa, porque quando eu falo assim, olha, não crie muita expectativa, o que eu estou querendo dizer para você é não idealize uma situação que tem tudo para não ser ideal, porque a vida não é ideal. Assim, não, porque minha vida vai ser tranquila, vai ser um mar de rosas, eu não vou passar problema, isso não é verdade. Então, reduzir a expectativa em relação às idealizações. Mas, isso é diferente de pessimismo, de ansiedade que lança a mão do pessimismo como mecanismo de defesa. Então, não é tristeza isso. Quando você sente uma angústia antes do desfecho, isso não é tristeza, isso é ansiedade. A tristeza é sempre um resultado. Ela vem uma vez que o processo está fechado e cai como uma bomba. Então não tem como. O médico vem e diz assim, olha, infelizmente sua mãe não resistiu. Tristeza. Infelizmente sua sogra não resistiu. Aí já não sabemos. Aí cada um é que sabe da sua vida, né? Outra coisa sobre a tristeza é que a tristeza é um sofrimento. Ela não é só um sentimento, resposta e resultado. Ela é também um sofrimento. Por quê? Porque ela traz dor e desprazer. Dor por quê? Porque dói. A tristeza dói. A tristeza é alguma coisa que faz a gente sofrer, que faz a gente sentir um peso, que faz a gente desejar que isso passe logo. E o que é a dor? A dor é um desprazer de alguma coisa que está lá incomodando. Ao invés de um bem-estar, há um mal-estar. Ao invés de uma tranquilidade, há uma sensação de incômodo, deslocamento, um desprazer. É como sentar numa cadeira que não está confortável, está dura, ou tem um tipo de saliência no encosto que está pegando no ossinho das costas. A tristeza é assim, ela é incômoda. Então a pessoa triste, ela não está apenas respondendo a uma situação desfavorável, ela também está sofrendo. Ela também está, de alguma maneira, sentindo o peso disso. Por que é importante entender isso? Porque se a pessoa desse conta fácil de se livrar da tristeza, ninguém ficaria triste nunca, porque não é gostoso estar... É isso que eu quero dizer para você, não é gostoso estar triste.
Quando a sua mulher está cabisbaixa e você fala assim, levanta essa cabeça, sorria, você não tem os problemas que um monte de gente tem. O que você não entende é que ela não está gostando dessa situação. Se ela estivesse gostando, tudo bem. Né? Se a sua mulher está sentada no sofá, assistindo Netflix, e você fala assim, mulher, levanta daí, vai trabalhar, pô, arruma um trabalho, a gente podia estar compondo juntos aqui salários e viajando mais e trocando carro mais rápido. Ela podia olhar e falar assim, não quero, porque está gostoso aqui, deitado no sofá assistindo Netflix. Entendeu? Então, uma pessoa pode não mudar porque está gostoso, não é o caso da pessoa triste. Se ela não muda, não é porque está gostoso. Porque às vezes a gente não entende isso. É igual quando a gente se relaciona com alguém que está com depressão, que a gente vai ver é muito mais que tristeza. É uma tristeza que, por ter se agravado, produziu uma alteração química, física, de modo que virou uma patologia. Entendeu? É como você ficar lesionando uma área do seu corpo. No começo, está sensível, dói, depois vai criando ferida, casca, mas no final, se você não parar, vai começar a criar um tipo de ulceramento, pode se desenvolver para um tumor. A depressão é isso, ela é um agravamento de um estado psíquico. Quando você fala para uma pessoa com depressão, não fica assim, isso é o tipo de coisa que não se fala. Porque, assim, se tem alguém que não está contente de estar daquele jeito, é a pessoa. Essa é uma lógica que para nós é difícil quando a gente não está sofrendo. Ajudar alguém em sofrimento. Não adianta eu falar assim, pô, levanta essa cabeça, não fica assim não, ó, bola para frente. Eu nunca vi uma pessoa falar, quer saber? É mesmo. Geralmente a pessoa fica mais para baixo ainda, por quê? Porque ela fala, meu Deus, todo mundo consegue menos eu. Por que eu não consigo? Ela sofre, por quê? Porque a tristeza é um sofrimento, não é uma escolha que a gente faz assim, quer saber? Hoje o dia está muito bonito, eu vou dar uma entristecida só para contrariar. Não, é uma dor, é um desprazer. Ninguém está à vontade triste. E a tristeza é um fator gerador de ansiedade e o caminho da depressão. Por quê? Porque se a tristeza é uma resposta e um resultado, significa que alguma coisa aconteceu e que me atingiu duramente. Se é uma dor e um desprazer, significa que por mais que eu não quisesse e lutasse contra, isso se impôs. E aí que a tristeza é fator gerador de ansiedade, porque a ansiedade é a sensação de que alguma coisa que eu não gosto, não quero e não me faz bem, pode se repetir. Entendeu? Qual que é a ansiedade da pessoa triste? Que os motivos da tristeza dela nunca passem. Qual que é a ansiedade da pessoa triste? Que ela nunca consiga deixar aquele estado de tristeza. Eu já conversei com muita gente com depressão ou um estado de tristeza extenso. O que a pessoa fala para mim? Será que um dia eu vou sarar disso? Isso é ansiedade. Será que um dia eu vou conseguir viver livre disso? Isso é ansiedade. Por quê? Porque aí a pessoa começa a contar os minutos para que essa dor saia, para que esse desprazer passe. E quanto mais você conta os minutos, mais ansioso você fica. É assim, ó. Se você não está prestando atenção no relógio, o tempo passa. Mas se você ficar olhando no ponteiro, não passa nunca. É igual viajar de avião para muito longe. Primeira vez que eu fiz uma viagem longa, eu fui para Istambul, na Turquia, 14 horas de voo de São Paulo. É assim, ó. Eu dormi um pouquinho, assisti um filme, li um livro, assisti outro filme, dormi mais um pouquinho, comi alguma coisa. Quando olhei no relógio, tinha passado 45 minutos. Pelo amor de Deus, não passa nunca o tempo. Fala, Jesus, não vou chegar nunca. Por quê? Porque eu estou muito desejoso de chegar. Então, quando você controla
Não vai. Você precisa o quê? Em tese, né? Curtir, distrair, conversar. Você está conversando com a mulher amada. Ontem, depois de 4 dias viajando, eu cheguei, final da tarde, cansado, mas falei, Cristiane, vamos tomar um lanche, eu quero tanto conversar com você. A gente saiu umas 6 horas para tomar um lanche, quando viu era 11 horas da noite. Pondo papo em dia. Quando você está com gente que você gosta, quando você está fazendo o que você gosta, o tempo voa. Então, qual que é a dor do triste? Que o tempo está passando e a tristeza não. E ele começa a ter a sensação de que não vai chegar nunca, de que não vai acontecer nunca. E a ansiedade começa a subir e a tristeza que alimenta a ansiedade também é alimentada pela ansiedade, porque quanto mais ansiosa uma pessoa, mais ela sente que para ela nada dá certo. E quanto mais ela sente que para ela nada dá certo, mais triste ela fica. Quando uma pessoa está triste, a gente percebe alguns sintomas. Coisas que a gente conhece bem. Silêncio e monotematismo. Silêncio é a pessoa que está acanhada, que você fala, escuta, vem cá, tá lá. E monotematismo é quando fala, só fala a mesma coisa. Tá? E aí, tudo bem? Não, mas e o Corinthians? Mas a igreja? Por quê? Porque tudo gira em torno da tristeza. Abatimento. Olhos descaídos, postura encurvada, falta de vigor. Isolamento. Me deixa sozinho. Não, vão lá vocês. Aqui é complicado porque assim, a gente que tem alguém triste, deprimido perto da gente, a gente quer envolver a pessoa nas coisas. Vamos lá! Ó, nós vamos tomar sorvete, vamos com a gente. Ó, nós vamos assistir um filme, vamos com a gente. Ó, nós vamos celebrar que o nosso time venceu daquele time que a gente vence sempre. Não estou falando qual, não quero entrar nesse assunto aqui. E, não, vão vocês, não quero não, melhor não. Por quê? Porque a pessoa triste, ela tem 2 coisas que geram isolamento. A primeira é um senso profundo de incompreensão. Ela acha que ninguém vai lidar bem com a tristeza dela. E a segunda é uma absoluta incapacidade de lidar com o fato de que os outros não estão tristes. Então, dói também. Dói de um lado você sentir que ninguém te entende e dói de outro você ver que está todo mundo vivendo menos você. Então, o isolamento é muito comum quando uma pessoa anda muito triste. E pensamentos de morte. Porque o pensamento de morte é, eu não aguento mais isso. Veja, não é assim, a vida é boa, mas eu prefiro ir embora. A vida é boa, mas eu não vivo a vida. E dói tanto que eu preferia morrer. Eu não sei se você já teve uma doença grave, mas assim, pessoas que fazem um tratamento de câncer muito doloroso, ou uma cirurgia muito invasiva e muito dolorosa, naquele momento em que a dor é muito intensa, lancinante, a pessoa tem vontade de morrer. Não importa quantos anos ela tenha, não importa se ela tem recurso para continuar o tratamento, não importa se ela tem gente que ela ama e que a ama, é um desejo de acabar com a dor. Tristeza é a mesma coisa. A pessoa não quer, não adianta você falar para ela, olha, mas a vida é boa, olha, quem sabe no seu futuro, você está entendendo? Que ela não quer abrir mão de tudo isso que você está dizendo que é importante, ela só quer parar de sofrer. Então é como dormir quando você está com dor de dente. É quase impossível dormir quando está com dor de dente, mas se dorme, alivia. Você está doente, dorme, enquanto você está dormindo, você não sofre como quando você está acordado. Isso é o que é pensamento de morte em quem está triste. A pessoa só queria não sofrer mais. Quais são os passos para vencer a tristeza? E aqui eu acho que é o ponto para nós aqui, não só para nós, porque é claro que nós
passamos pela tristeza, enfrentamos a tristeza, mas até para a gente, de alguma maneira, ajudar outros. Porque conviver com gente triste é próprio dos relacionamentos. Assim, não tem como fugir de gente triste, até porque estão por toda parte. No mundo de hoje, tem gente triste dentro da nossa casa, às vezes. Quem tem filho adolescente, talvez seja das adolescências mais tristes de toda a história das adolescências, se é que eu posso falar assim. É uma geração de adolescentes deprimidos, tristes e às vezes tem um filho, um sobrinho. Primeiro passo, acolher a tristeza. Porque eu não sei, a gente vive numa sociedade que a tristeza tem que ser rechaçada a todo custo. E quanto mais você rechaça algo, tanto mais é difícil vencer. É igual assim, ó. Se você negar que você está devendo, você paga a dívida? Não. Se você negar que você está doente, você trata a doença? Se você negar a tristeza, você não vence a tristeza, você só tenta varrê-la para debaixo do tapete. Eu gosto de uma frase do Rubem Alves, você vai entender o que eu quero dizer. O Rubem Alves, que eu acho genial, ele tem uma frase numa das crônicas dele que ele diz assim: você tem medo da tristeza? Não deveria. Deveria fazer amizade com ela, porque ela é uma excelente conselheira. O que o Rubem Alves está dizendo? Se você está triste, ao invés de sair tentando rejeitar a tristeza, acolha. Aquela coisa de dizer, hoje eu estou triste, agora eu estou triste, não é uma determinação de tristeza para sempre, mas é um reconhecimento do seu momento, é lidar verdadeiramente com você. Agora, é fácil para você? Não. É fácil para as pessoas? Não. Hoje a gente vive numa geração que não aceita nem quando a gente está triste, devendo estar triste. Eu, como pastor, fiz muito velório. Eu falava isso na minha igreja. Eu falava assim, ó, o próximo que chegar num velório e pedir para o viúvo, para o filho que está enterrando o pai não chorar, eu disciplino e expulso da igreja. Porque é um festival. A pessoa acabou de perder um ente querido, chegou e falou, não chora não, fica assim não. Alguém traz uma água com açúcar. Para! Talvez seja a única chance que a pessoa tem de chorar. A gente tem uma coisa com a tristeza, não pode ver ninguém. Você vê uma pessoa ali, você está triste? Fica assim, não, ó, Deus tem uma bênção para a sua vida. Tem, mas calma. Porque assim, a pessoa não está falando isso por fé, ela está falando isso por não saber lidar com o fato de que o outro está triste. Essa é a questão. Que é uma geração que não sabe lidar com isso, não sabe. Tanto que a tristeza e a depressão não são a mesma coisa. A tristeza é um caminho da depressão, a depressão é uma patologia. Só que se a gente vê alguém triste, se uma pessoa fala assim, hoje eu estou triste, a outra que ouviu fala assim, estou preocupado com o Beltrano. Por quê? Está meio deprimido. Não é assim? Fala, tudo bem, irmão? Hoje eu não estou bem não, estou meio triste. Mas você está tomando remédio? Mas por que eu tomaria remédio? Não, porque essa tristeza aí... meu psiquiatra... Você sabe que tem umas tiazinha hoje, talvez a sua esposa seja assim, que anda com remédio de depressão na bolsa, não só para tomar, mas para dar. Um dia minha mulher estava é sensacional, minha mulher estava numa festa da igreja, aí ela falou, eu ando meio abatida, tal, não sei o que, uma senhora tirou um Rivotril da bolsa e falou assim, toma isso aqui, ó. Eu peguei da mão dela e falei assim, a senhora é traficante? A senhora sabe que isso é crime? A senhora é uma traficante de droga. Aí ela deu risada, tal, né, brincamos. Mas é um festival hoje, né? Você não está bem? Eu tenho um irmão que é médico, se você quiser eu arrumo uma receita para você. Filha, não pode. Não é assim que trata as coisas. Mas por quê? Porque ninguém lida bem com a tristeza de ninguém e ninguém lida bem com a sua. Não estou dizendo para você gostar, que não é possível porque é dor e desprazer. Não estou dizendo para você não lutar. Só estou dizendo que antes de você lutar, você tem que admitir que o adversário é esse. Antes de você vencer, você tem que assumir que a batalha é essa. Acolher é isso. Já que estamos no jogo, vamos jogar. Não vamos fingir que não tem que jogar porque já sai perdendo. Segundo, valorizar a lágrima. Principalmente nós homens. O
que a gente aprendia quando era criança? Homem não chora. Nossos pais, eles queriam nos ajudar, eles queriam dizer para nós o seguinte, ó, você não pode chorar por qualquer coisa. Mas a gente cresce achando que a gente não pode ser frágil, que a gente não pode ter um dia ruim, que a gente não pode, às vezes, se emocionar. Então, o que a gente faz muito? A gente esconde. Muitos de nós sofremos escondidos. Eu tive uma depressão, de fato, porque eu tinha outros sintomas associados há muitos anos, e uma das coisas que eu fazia era entrar no banheiro, ligar o chuveiro e chorar. E chorava 10 minutos. Chorava. Se me perguntasse por que você está chorando, eu não sabia. Eu não sabia, era uma angústia, era uma tristeza, era uma dor. Mas eu não tinha coragem de contar para minha esposa, por exemplo. Porque se ela perguntasse, mas por quê? Eu não sabia responder. Mas além de eu não saber como lidar com aquilo, tinha o negócio de eu também não querer ser frágil, me mostrar vulnerável. Nenhum homem gosta. Nenhum homem gosta de chorar, de abrir o coração. Ele teme ficar exposto. É assim, ó. Não é fácil chorar diante de alguém porque a gente não sabe quem são os verdadeiros amigos que a gente tem. Porque os verdadeiros amigos a gente não conhece na mesa de chope. Os verdadeiros amigos a gente conhece no quarto da dor e da tristeza. Então não é fácil. Quando a gente chora, não é fácil ter certeza de que chorar diante de alguém vai trazer alguma bênção. Porque pode ser que não, pode ser que a pessoa assuste com aquilo e se afaste de nós. Mas ainda que nós não possamos chorar diante de outros, a gente pode chorar diante de Deus. O que não pode é evitar. O que não pode é lutar contra a lágrima que quer sair. Por quê? Porque a lágrima é terapêutica. Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os que choram. Eu vejo muitos homens que estão sofrendo pra caramba, aí você fala assim, cara, como é que você está? Não, bem, tá tranquilo, vamos, pronto. Não é verdade. Tudo bem, não quer chorar na minha frente? Beleza, mas chore em algum momento. Por quê? Porque isso vai limpar a sua alma, aliviar o seu coração. A lágrima é poderosa nesse aspecto. Porque a lágrima faz com que a gente reconheça a fragilidade, com que a gente até busque Deus. Terceiro, exercitar um novo olhar. Que novo olhar? Eu gosto de um versículo na Bíblia que diz assim, é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Domingo era bem melhor estar na casa de São Paulino do que de corintiano. Não era disso que eu queria falar. É melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque na casa onde há luto, as pessoas aplicam o seu coração, ou seja, elas param para pensar. A tristeza ela tem esse poder de nos levar a avaliar a vida. Pô, hoje eu estou triste, mas vamos olhar aqui. Aparecem amigos na nossa tristeza, que se mostram mais chegados que irmãos. Às vezes a esposa, que sempre pareceu tão frágil, se levanta numa força. Às vezes um filho que sempre pareceu tão indiferente, vem e dá um abraço. Recentemente uma mulher dizia assim, no meu momento de maior tristeza, eu descobri o quanto meu filho é um presente de Deus na minha vida. Porque ele não sabia o que fazer, não para me alegrar, mas para dizer eu estou aqui. Sabe aquela coisa de às vezes você só sentar do lado? Então assim, a gente começa a reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado. Isso é exercitar um novo olhar. Não quer dizer fica feliz agora. Mas quer dizer o seguinte, o que eu aprendo com essa tristeza? Já que eu estou triste, já que é inevitável estar triste nesse momento, o que eu aprendo com isso? Será que eu consigo me tornar uma pessoa melhor com isso? É uma possibilidade. Nessa fase que eu estava em depressão, eu já era pastor. E assim, eu falo para você com tranquilidade, talvez eu tenha feito as melhores mensagens que eu já fiz na vida nesse período. Por quê? Porque a angústia faz o poeta.
A angústia faz o compositor. Pega as melhores músicas da história. Elas não foram compostas por gente que andava feito fada no jardim. Foram compostas por gente que sentia dores profundas. Você sempre pode produzir algo bonito da dor, da tristeza. Faça isso. Um dos livros mais incríveis que o C.S. Lewis escreveu, ele escreveu quando ele perdeu a sua esposa, Joy. O livro em português se chama A Anatomia de uma Dor. Ele vai descrevendo a dor do luto enquanto está vivendo o luto. É uma das obras mais incríveis que ele escreveu. Por quê? Porque você pode exercitar um novo olhar a partir do seu... Ao invés de sair sentindo-se a pior pessoa do mundo, aprenda algo com isso. 4. Pratique a alegria. Aqui eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Por mais triste que eu esteja, se eu dei os 3 primeiros passos, se eu aceitei que essa é a minha luta agora, se eu chorei diante de Deus e se eu estou exercitando um novo olhar, eu posso praticar alguma alegria ocasional, homeopática, pequenas coisas. Por exemplo, gratidão. Praticar a alegria é praticar a gratidão. Sabe aquela coisa assim, eu estou triste, mas eu não posso deixar de reconhecer que Deus tem me abençoado de tantas formas. Olha, eu estou triste, mas eu não posso deixar de reconhecer que eu tenho um amigo verdadeiro que é você, para um amigo que está do seu lado nessa hora. Olha, eu estou triste, mas eu não posso deixar de reconhecer que eu tenho saúde. A hora que você começa a falar isso, isso é praticar alegria. Por quê? Porque por mais triste que você esteja, quando você pensa em alguma coisa boa, alguma alegria vem. Nem que seja pequena, mas vem. E aí uma hora você se impõe a sorrir com uma criança que está brincando perto de você, outra hora você se impõe a abraçar alguém que está perto de você, e assim você vai tomando suas decisões. Não é outro que vai dizer assim, não fica assim não, toma água com açúcar, vamos lá assistir um filme. Não, é você que começa a decidir o que você quer fazer para praticar pequenas alegrias. Porque a alegria é uma prática. Afinal de contas, o que o apóstolo Paulo diz? Alegrem-se sempre. É um exercício. É uma prática. Pratique a alegria no dia a dia, não deixe o mau humor tomar conta, por exemplo, porque a tristeza e o mau humor são diferentes. A tristeza é uma dor, o desprazer. O mau humor é uma má vontade. Lembra quando Jesus está falando com os religiosos e ele fala assim, vocês nunca gostam de nada? Veio João Batista, que só comia mel e comia gafanhoto, andava com roupa de bicho, vivia nos desertos, não fazia mal para ninguém, não mexia com ninguém, só quem ia procurá-lo que ouvia o que ele tinha para falar, vocês falavam que ele tinha demônio. Aí vem o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, ele come com vocês, ele bebe nas festas de vocês, ele vai onde vocês estão, ele tem prazer em estar com vocês, vocês dizem que ele é um glutão, pecador e amigo de pecadores. Ou seja, vocês não gostam de nada. Essa é a característica do mau humor. Às vezes o mau humor não tem nada de tristeza. Às vezes uma pessoa mal-humorada, ela é até um pouco feliz por perceber que ela é da vida dos outros. Nossa, você assistiu Os Vingadores? Filme de criança. Não entendo como tem gente que gosta dessas porcarias. Desculpa ter nascido. Você viu o futebol? Futebol, tanta gente sofrendo no mundo, pão e circo. Você acha que a pessoa não tem um prazer em fazer isso? Claro que tem. A hora que você fica cabisbaixo, ela fala, sou melhor do que você. O mau humor não é tristeza. O mau humor é demônio, eu acho. Tristeza não. Entendeu? O bom humor é uma prática. Ver com esse novo olhar. É se permitir ser tocado pelo singelo. Porque o que é o humor, se não você se permitir ser tocado por aquilo que é singelo? A piada singela. As piadas mais engraçadas são as mais bobas. Piada muito elaborada, tudo mais, o cara está contando, você fala, cara, pelo amor de Deus, vai logo.
Agora, piada boba, tem hora que você ri. O meu pai gostava de uma piada boba. Era o bom humor dele. Coisas singelas lhe faziam sorrir. É igual um casal feliz, eles riem de bobagem. Já percebeu isso? Casal feliz ri de bobagem. É gostoso, bom humor é uma prática saudável. E o triste pode praticar o bom humor. Por quê? Porque ele pode se permitir desfrutar pequenas coisas, mesmo estando triste. O que Jesus disse? Bem-aventurados os que choram. Em outras palavras, felizes os que choram. Olha que loucura. Essa conciliação entre uma coisa e outra. E, finalmente, aprender do amor de Deus. Por quê? Porque há uma tristeza que vem de uma fonte muito específica. O fato da gente saber quem a gente é. É assim, ó. Se você que está aqui hoje, mesmo o mais novinho entre nós aqui, não sacou ainda que você é um pecador, dificilmente você vai aprender alguma coisa ao longo da vida. Porque essa é uma das primeiras percepções reais que a gente tem a respeito de nós mesmos. Que nós somos falhos, que nós erramos, que nós não somos muitas vezes as pessoas que nós queremos ser. E isso é um fator gerador de tristeza. Porque dentre muitas tristezas que eu já tive, está a tristeza comigo mesmo. Quando eu aprendo do amor de Deus, isso é um fator gerador de alegria. Por quê? Porque Deus não ama aquele cara que eu me esforço para ser. E nem me amará apenas quando eu for. Ele me ama do jeito que eu sou. E isso é alegria. Por isso que a Bíblia tem um versículo que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza é resultado, a alegria não. Entendeu a diferença? O contrário da tristeza é a alegria. Ok, mas cuidado, porque a tristeza é um resultado, a alegria é uma força. O resultado vem no final, a força vem no processo. Percebeu? Quando que eu preciso de força para lutar? Depois que a luta acabou? Não, enquanto a luta está rodando. Então a alegria não é resultado, a alegria é força. E a tristeza é resultado. Por isso a Bíblia diz, pode a tristeza durar uma noite inteira, a alegria vem de manhã. Por quê? Porque à noite não aconteceu nada. A alegria durou a noite inteira. Amanheceu, vem a alegria. Por quê? Porque a alegria não é resultado. Se fosse resultado, tinha que ter acontecido alguma coisa para ela vir. Ela vem de manhã porque ela é força para a gente levantar depois de uma noite triste e viver um dia na presença de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Para aprender do amor de Deus. Aí a frase que eu trouxe, eu achei deliciosa. Do William Perkins: não existe um filho de Deus que com intensidade maior ou menor, uma vez ou outra, não sinta o ferrão do pecado e as pancadas de Satanás. Mas essa tristeza é a notável graça de Deus, pois ela nos impede de confiar em nós mesmos e nos força a fugir para Cristo em busca de ajuda e segurança. Você tem medo da tristeza? Não deveria. Deveria fazer amizade com ela. Ela é uma excelente conselheira, porque, dentre outras coisas, te aconselha a se aproximar de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, obrigado por essa noite em que pudemos separar esse tempo para estar aqui. Claro que falar de tristeza não é alguma coisa que nos anime, mas nós sabemos que a tristeza faz parte da nossa vida. Hoje, contudo, aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força e que há um caminho de vitória sobre a tristeza e de vitória sobre a ansiedade. Abençoa cada homem que aqui está. Ajuda-os a se ajudarem e ajudarem outros. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe.
Até terça que vem, lembrando que agora a gente entra em junho, que é a reta final do semestre, hein? Última... Rapaz, todo mundo. Marcelão.